Ainda não sou o que eu gostaria de ser. 17 de junho de 2013, já faz parte da história do Brasil. Não me envolvo, mas tô envolvido. E ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, nós não tinha virado bandido. Hilocão, HRV vinho, BMW e X35. Na garagem dos dragões só nave, que veio da profissão perigo. Qualquer fita cê fala de nós, essas ideias aí nem convém. Pelo menos nós toma dos boy, e vocês são lá de quem não tem. E ainda chama de favelado, e os menor crescendo revoltado. Cheio de ódio de todo o governo, cheio de ódio dos engravatados. Tá ligado que o papo é reto, e a cobrança é de imediata. E avisa pros atos bico sujo, que 100 metros ainda é quebrada. Tá ligado que o papo é reto, tem problema cê fala comigo. 90 aqui tá proibido, liga nós no que é os envolvidos. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês, que até o Lula perdeu os dedos, pra falar o que tá tudo três. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês, que até o Lula perdeu os dedos, pra falar o que tá tudo três. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, mas não tinha virado bandido. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, nós não tinha virado bandido. Hilocão, HRV vinho, BMW e X35. Na garagem dos dragões só nave, que veio da profissão perigo. Qualquer fita cê fala de nós, essas ideias aí nem convém. Pelo menos nós toma dos boy, e vocês são lá de quem não tem. E ainda chama de favelado, e os menor crescendo revoltado. Cheio de ódio de todo o governo, cheio de ódio dos engravatados. Tá ligado que o papo é reto, e a cobrança é de imediata. E avisa pros atos bico sujo, que 100 metros ainda é quebrada. Tá ligado que o papo é reto, tem problema cê fala comigo. 90 aqui tá proibido, liga nós no que é os envolvidos. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês, que até o Lula perdeu os dedos, pra falar o que tá tudo três. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês, que até o Lula perdeu os dedos, pra falar o que tá tudo três. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, mas não tinha virado bandido. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, nós não tinha virado bandido. Hilocão, HRV vinho, BMW e X35. Na garagem dos dragões só nave, que veio da profissão perigo. Qualquer fita cê fala de nós, essas ideias aí nem convém. Pelo menos nós toma dos boy, e vocês são lá de quem não tem. E ainda chama de favelado, e os menor crescendo revoltado. Cheio de ódio de todo o governo, cheio de ódio dos engravatados. Tá ligado que o papo é reto, e a cobrança é de imediata. E avisa pros atos bico sujo, que 100 metros ainda é quebrada. Tá ligado que o papo é reto, tem problema cê fala comigo. 90 aqui tá proibido, liga nós no que é os envolvidos. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês, que até o Lula perdeu os dedos, pra falar o que tá tudo três. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês, que até o Lula perdeu os dedos, pra falar o que tá tudo três. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, mas não tinha virado bandido. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, nós não tinha virado bandido. Hilocão, HRV vinho, BMW e X35. Na garagem dos dragões só nave,
que veio da profissão perigo. Qual que é a fita cê fala de nós? Essas ideias aí nem convém. Pelo menos nós toma dos boy e vocês são lá de quem não tem. E ainda chama de favelado e os menor crescendo revoltado. Cheio de ódio de todo o governo, cheio de ódio dos engravatados. Tá ligado que o papo é reto e a cobrança é de imediata. E avisa pros atos bico sujo que 100 metros ainda é quebrada. Tá ligado que o papo é reto, tem problema cê fala comigo. 90 aqui tá proibido, liga nós no que é os envolvidos. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês que até o Lula perdeu os dedos pra falar o que tá tudo três. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês que até o Lula perdeu os dedos pra falar o que tá tudo três. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, mas não tinha virado bandido. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, nós não tinha virado bandido. Railocão, HRV vinho, BMW e X35, na garagem dos dragões só nave, que veio da profissão perigo. Qual que é a fita cê fala de nós? Essas ideias aí nem convém. Pelo menos nós toma dos boy e vocês são lá de quem não tem. E ainda chama de favelado e os menor crescendo revoltado. Cheio de ódio de todo o governo, cheio de ódio dos engravatados. Tá ligado que o papo é reto e a cobrança é de imediata. E avisa pros atos bico sujo que 100 metros ainda é quebrada. Tá ligado que o papo é reto, tem problema cê fala comigo. 90 aqui tá proibido, liga nós no que é os envolvidos. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês que até o Lula perdeu os dedos pra falar o que tá tudo três. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês que até o Lula perdeu os dedos pra falar o que tá tudo três. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, mas não tinha virado bandido. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, nós não tinha virado bandido. Railocão, HRV vinho, BMW e X35, na garagem dos dragões só nave, que veio da profissão perigo. Qual que é a fita cê fala de nós? Essas ideias aí nem convém. Pelo menos nós toma dos boy e vocês são lá de quem não tem. E ainda chama de favelado e os menor crescendo revoltado. Cheio de ódio de todo o governo, cheio de ódio dos engravatados. Tá ligado que o papo é reto e a cobrança é de imediata. E avisa pros atos bico sujo que 100 metros ainda é quebrada. Tá ligado que o papo é reto, tem problema cê fala comigo. 90 aqui tá proibido, liga nós no que é os envolvidos. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês que até o Lula perdeu os dedos pra falar o que tá tudo três. Nessa porra quem tá é o primeiro, que agora explico pra vocês que até o Lula perdeu os dedos pra falar o que tá tudo três. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, mas não tinha virado bandido. Não me envolvo, mas tô envolvido, e ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, nós não tinha virado bandido. Railocão, HRV vinho, BMW e X35, na garagem dos dragões só nave, que veio da profissão perigo. Qual que é a fita cê fala de nós? Essas ideias aí nem convém. Pelo menos nós toma dos boy e vocês são lá de quem não tem. E ainda chama de favelado e os menor crescendo revoltado. Cheio de ódio de todo o governo, cheio de ódio dos engravatados. Tá ligado que o papo é reto e a cobrança é de imediata. E avisa pros atos bico sujo que 100 metros ainda
ainda é quebrada. Tá ligado que o papo é reto. Tem problema, cê fala comigo. 90 aqui tá proibido. Liga nós no que é os envolvidos. Nessa porra quem tá é o primeiro. Que agora explico pra vocês que até o Lula perdeu os dedos pra falar o que tá tudo três. Nessa porra quem tá é o primeiro. Que agora explico pra vocês que até o Lula perdeu os dedos pra falar o que tá tudo três. Não me envolvo, mas tô envolvido. E ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, mas não tinha virado bandido. Não me envolvo, mas tô envolvido. E ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, nós não tinha virado bandido. Railocão, HR, Vinho, BMW e X35. Na garagem dos dragões só nave, que veio da profissão perigo. Qualquer fita cê fala de nós, essas ideias aí nem convém. Pelo menos nós toma dos boy, e vocês são lá de quem não tem. E aí dá chama de favelado, e os menor crescendo revoltado. Cheio de ódio de todo o governo, cheio de ódio dos engravatados. Tá ligado que o papo é reto, e a cobrança é de imediata. E avisa pros atos bico sujo, que 100 metros ainda é quebrada. Tá ligado que o papo é reto. Tem problema, cê fala comigo. 90 aqui tá proibido. Liga nós no que é os envolvidos. Nessa porra quem tá é o primeiro. Que agora explico pra vocês que até o Lula perdeu os dedos pra falar o que tá tudo três. Nessa porra quem tá é o primeiro. Que agora explico pra vocês que até o Lula perdeu os dedos pra falar o que tá tudo três. Não me envolvo, mas tô envolvido. E ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, mas não tinha virado bandido. Não me envolvo, mas tô envolvido. E ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, nós não tinha virado bandido. Railocão, HR, Vinho, BMW e X35. Na garagem dos dragões só nave, que veio da profissão perigo. Qualquer fita cê fala de nós, essas ideias aí nem convém. Pelo menos nós toma dos boy, e vocês são lá de quem não tem. E aí dá chama de favelado, e os menor crescendo revoltado. Cheio de ódio de todo o governo, cheio de ódio dos engravatados. Tá ligado que o papo é reto, e a cobrança é de imediata. E avisa pros atos bico sujo, que 100 metros ainda é quebrada. Tá ligado que o papo é reto. Tem problema, cê fala comigo. 90 aqui tá proibido. Liga nós no que é os envolvidos. Nessa porra quem tá é o primeiro. Que agora explico pra vocês que até o Lula perdeu os dedos pra falar o que tá tudo três. Nessa porra quem tá é o primeiro. Que agora explico pra vocês que até o Lula perdeu os dedos pra falar o que tá tudo três. Não me envolvo, mas tô envolvido. E ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, mas não tinha virado bandido. Não me envolvo, mas tô envolvido. E ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, nós não tinha virado bandido. Railocão, HR, Vinho, BMW e X35. Na garagem dos dragões só nave, que veio da profissão perigo. Qualquer fita cê fala de nós, essas ideias aí nem convém. Pelo menos nós toma dos boy, e vocês são lá de quem não tem. E aí dá chama de favelado, e os menor crescendo revoltado. Cheio de ódio de todo o governo, cheio de ódio dos engravatados. Tá ligado que o papo é reto, e a cobrança é de imediata. E avisa pros atos bico sujo, que 100 metros ainda é quebrada. Tá ligado que o papo é reto. Tem problema, cê fala comigo. 90 aqui tá proibido. Liga nós no que é os envolvidos. Nessa porra quem tá é o primeiro. Que agora explico pra vocês que até o Lula perdeu os dedos pra falar o que tá tudo três. Nessa porra quem tá é o primeiro. Que
E agora explico pra vocês que até o Lula perdeu os dedos pra falar oi que tá tudo três. Não me envolvo, mas tô envolvido. E ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, mas não tinha virado bandido. Não me envolvo, mas tô envolvido. E ele sempre querendo conflito. Se eu tivesse medo de polícia, nós não tinha virado bandido. Hilocão, HRV vinho, BMW X35. Na garagem dos dragões só nave, que veio da profissão perigo. Qual que é a fita cê fala de nós? Essas ideias aí nem convém. Pelo menos nós toma dos boy, e vocês vão dar de quem não tem. E ainda chama de favelado, e os menor crescendo revoltado. Cheio de ódio de todo o governo, cheio de ódio dos engravatados. Tá ligado que o papo é reto, e a cobrança é de imediata. E avisa pros atubicos